Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 152, Livro dos Médiuns, capítulo 25, Evocação das Pessoas Vivas. E a pergunta é a pergunta de número 46. Onde Kardec faz a seguinte pergunta: se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Só que nós temos que entender que Kardec ele faz a seguinte pergunta: se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo, não é o espírito de um sonâmbulo, é a alma de um sonâmbulo. Por quê? Porque é aquilo que nós já dissemos várias vezes. Encontrando-se no corpo físico encarnado ou reencarnado, é alma. Mas Kardec deixa dessa forma para que possamos analisar, né? Seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Então os bons espíritos respondem. Responderia sem dúvida mais facilmente, por estar mais desprendido. Tudo decorre do grau de independência do espírito com relação ao corpo. Então nós observamos aqui o grau de independência do espírito com relação ao corpo. Agora, esse processo é muito relativo. Por que é muito relativo? Devido à desigualdade evolutiva, que não há como, não existe meios como se fosse uma bola de cristal para adivinhar quem encontra-se menos desprendido ou quem encontra-se mais apegado. Por isso que entra o relativo. Aí, mas Kardec torna a fazer uma outra pergunta. Poderia o espírito de um sonâmbulo, olha só para você ver, Kardec torna novamente a citar o termo, o nome, espírito, é alma. Poderia a alma de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? Olha só para você ver. Nós já tratamos esse assunto aqui. Só que nós não utilizamos o termo sonâmbulo, porque é completamente diferente. Mas nós já tratamos também a respeito dos médiuns sonâmbulos no Livro dos Médiuns. Não só no Livro dos Médiuns, como também no Livro dos Espíritos. Então não há necessidade de bater nessa mesma tecla, já que nós já trabalhamos esse assunto no Livro dos Médiuns em outros vídeos anteriores. Então, há alguns vídeos, se não me falha a memória, mas não é falha a memória não, uns 200 vídeos antes esse que nos encontramos, nós já tratamos a respeito desse assunto aqui, ó. Só não utilizamos no momento o termo sonâmbulo, né? Sonambulismo, sonâmbulo. Olha só para você ver. Poderia o espírito de um sonâmbulo, por exemplo, poderia a alma de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa, deixando de ser um sonâmbulo nesse sentido, só para poder explicar. É óbvio que pode, desde que
o espírito. Mas aí quando nós tratamos de fato do espírito. Agora vem a minha memória de que nós tratamos a respeito do espírito, porque o espírito é aquele que está fora do corpo físico, né, que encontra-se na erraticidade. Ele ainda não está ali no corpo físico. Agora, a alma é porque está reencarnada. Aí os bons espíritos, eles respondem assim: a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só tem os espíritos completamente desprendidos da matéria. Então, aí para você ver como que são as coisas, o Kardec ele faz uma pergunta onde envolve-se alma. Envolve-se a alma, que é aquela que encontra-se no corpo físico. Por que que ele trata, a pergunta é feita a respeito da alma? Porque ele aborda o termo sonambulismo, sonâmbulo. Então, não existe espírito na erraticidade sonâmbulo. Só existe o sonambulismo uma vez preso ao corpo físico. Fora do corpo físico não existe o sonambulismo. Só que, olha só para você ver como a gente tem que ficar esperto com relação a isso. Resposta: a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só a tem os espíritos completamente desprendidos da matéria. Os espíritos completamente desprendidos da matéria? Mas ele não desencarnou ainda. Voltando, a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só a tem as almas completamente desprendidas da matéria. Aí sim, porque nós temos que entender que existem muitas almas nobres no corpo físico que são totalmente desprendidas da matéria. Não é desprendida no sentido de desligada os laços perispirituais da matéria. Não. Ela é totalmente desligada, ela não é apegada à matéria, ela não é presa à matéria, ela não é presa a bens materiais. Ela não é presa a uma fazenda, a uma casa, a dinheiro, a família, né? Presa. Ela não é apegada. Neste sentido aqui. Porque você observa que Kardec faz uma pergunta relacionado, olha só, poderia o espírito de um sonâmbulo, Kardec está fazendo a pergunta relacionado à alma, não espírito. Porque espírito é desencarnado aqui no corpo físico. Usa-se esse termo espírito a partir do momento que o ser já deixou o corpo físico. Então, a partir do momento que se faz a pergunta usando-se o termo espírito, encontra-se na erraticidade. E na erraticidade, o espírito não é sonâmbulo. O ser só é sonâmbulo uma vez alma no corpo físico. Parece difícil, não é? Mas não é. Então, olha, eu vou voltar. Poderia a alma de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? Aí os bons espíritos respondem: a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só a tem os espíritos. Não é só a tem os espíritos. Seria, veja bem, gente, nós temos que explicar isso aqui. Seria, a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só a tem os espíritos completamente desprendidos da matéria.
a resposta ela estaria certinha se Kardec estivesse fazendo uma pergunta relacionado a um espírito, a um ser que já estivesse no plano espiritual, uma vez depois que já desencarnou. Você consegue entender? Uma vez que ele ainda não desencarnou, é alma. Aí você pode me dizer, mas então a pergunta ou a resposta está errada? Os dois está certo. Tanto a pergunta quanto a resposta, todas as duas estão certas. Acontece que tanto Kardec quanto os bons espíritos, eles deixaram, né? Eles deixavam de uma certa forma assim, para que pudéssemos raciocinar. Porque aqui, embalado pela pergunta, a pessoa lê a resposta e não raciocina. Ele não raciocina que os bons espíritos estão respondendo como se aquele ser de fato estivesse livre da matéria, porque já passou pelo desencarne e na erraticidade se encontra. E na verdade não é. É o inverso. Agora, nós entendemos também, como já dissemos em outros vídeos aqui, que o ser evoluído, ele simbolicamente, limitadamente, mas o que é limitado para eles, para nós se torna ilimitado. O ser evoluído, ele pode não só ele se comunicar em vários lugares ao mesmo tempo, como ele também pode ter representantes dele que passe por ele, devido ao nível evolutivo, devido à moral, devido ao intelecto e devido a esse processo todo. De forma que o ser evolutivo, evoluído, aliás, o ser evoluído, ele pode se comunicar em 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 lugares. Nós já tratamos esse assunto com relação quando um dia nós tomamos, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Então, se não me falha a memória, parece que nós aqui na história, nós fizemos uma colocação da seguinte forma: 200 casas espíritas. Evoca Dr. Bezerra de Menezes às 20h30. Às 20 horas e 30 minutos. E Dr. Bezerra de Menezes, às 20 horas e 30 minutos, ele deixa mensagem àquelas 200 casas espíritas. Acho que é 200 mesmo, não sei se é 200 ou 1000, mas tudo bem, já passou de uma, tá bom demais. Aí a pessoa pergunta assim, mas Dr. Bezerra de Menezes se manifestou nessas 200 casas espíritas às 20 horas e 30 minutos? Se ele realmente pôde fazer isso dentro do livre-arbítrio relativo dele, mas na verdade o Dr. Bezerra de Menezes já é livre-arbítrio. Livre-arbítrio relativo, nós que nos encontramos inserido no livre-arbítrio relativo. Dr. Bezerra de Menezes,
o professor Eurico Barçanufo, não, eles são dotados do livre-arbítrio, então, porque eles sabem o que eles fazem. E nós não sabemos, mas nós somos dotados de livre-arbítrio, a gente respeita. Então, ele pode se manifestar, se ele quiser, ele pode se manifestar. Então, ele tem total controle desses 200 lugares ao mesmo tempo. Porque isso para ele não é difícil devido à evolução dele. Vamos pensar um onisciente, né? Um onisciente limitado. Mas o limitado dele para nós é ilimitado. Está além da nossa, né? Da nossa concepção, do nosso raciocínio. E também se ele não quiser se manifestar através de nenhum médium e nenhuma dessas 200 casas espíritas, ele não precisa. Ele foi evocado. Mas ele pede para que uma falange de espíritos amigos dele que manifeste nessas 200 casas espíritas, passando-se por ele. E é tão interessante que ele não só pede para passar ali, né, na transmissão da mensagem, como também na aparência, se caso algum médium, ou assim, através da percepção da vidência, conseguir enxergar aquele que ali está se manifestando. Então, aquele que está se manifestando, ele se apresenta àquele médium vidente na forma de Dr. Bezerra de Menezes. Ao ponto de terminar os trabalhos, a pessoa sai dizendo assim, nossa, eu tive a oportunidade de ver Dr. Bezerra de Menezes. Mas, na verdade, ele não tem noção de que ele pode ter visto um holograma de Dr. Bezerra de Menezes, holograma por falta de termo. Ele pode ter visto uma centelha, aí complica mais. Não vou adentrar na situação não, porque já é um outro departamento. Ele pode ter visto uma centelha das 200 centelhas, das 1000 centelhas, das 5000 centelhas do professor, ou melhor, de Dr. Bezerra de Menezes, porque é o espírito que nós estamos tratando. Como ele pode também, o que ele não imagina é que ele ali, ou aquele espírito designado pelo Dr. Bezerra de Menezes, plasmou-se a forma de Dr. Bezerra de Menezes para poder não contrariar as pessoas. Agora, por que aquele espírito plasmou a forma? Porque também é um espírito evoluído. E com a permissão de Dr. Bezerra de Menezes, aliás, com a permissão de Dr. Bezerra de Menezes, então tudo é possível. Já é evoluído aquele espírito. Ainda tem a permissão de Dr. Bezerra de Menezes. Então, coisas que nós temos que respeitar, né? Então, na pergunta de número 47, Kardec pergunta assim, poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? Aí os bons espíritos respondem, algumas vezes será possível, não estando o espírito então preso à matéria por laços tão estreitos. É lógico que se encontra preso por laços tão estreitos, de apegos, né, do materialismo, e, enfim, o fanatismo, a obsessão. É lógico que há possibilidade sim. Mais acessível se acha às impressões morais, e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente,
Acontece com frequência que, ao despertar ele, a natureza corpórea predomina e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. Isso eu posso dizer que acontece com 99,9% da humanidade na Terra. Uma vez agindo de certa forma no corpo físico, levado aos departamentos no plano espiritual e orientado a mudar suas atitudes, seu comportamento, né? De ambas as formas, as orientações. Tanto faz através da evocação ou do sonambulismo, enfim, levado aos departamentos, orientado, olha, muda de vida, muda isso, faz assim, 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 assim. Mas volta ao corpo físico de madrugada, a pessoa esfrega os olhos para lá para cá com os dedos assim e boceja, boceja. E daí a pouco ele pensa assim, parece que essa noite eu estive em algum lugar onde recebi lá algumas orientações, algumas instruções, só que eu não me lembro. Agora, para você ver, por que não se lembra? Porque encenar-se no palco da vida não é para qualquer ator e nem para qualquer atriz. Como se diz o ditado, isso aqui, gente, corpo físico, mundo de expiação e de provas, não é brincadeira. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou o orai e o vigiai constantemente. Então nós devemos orar, vigiar, policiar, higienizar nossos pensamentos, a nossa mente. Já dissemos isso aqui várias vezes. Nós temos que policiar os nossos olhos. Eu costumo dizer que eu vejo as coisas, mas eu não enxergo. Que é isso, Luiz? Ver é natural que todos nós, ao bater os olhos, nós conseguimos visualizar tudo. Uma mulher, um rapaz, um carro, uma casa, nós conseguimos ver com os olhos da carne. Mas eu costumo dizer, eu não enxergo com os olhos da alma. Nós não podemos enxergar com os olhos da alma, cobiçar e desejar. É aí que mora o perigo. Então eu costumo dizer que eu vejo, mas eu não enxergo. Eu não permito que a minha alma enxergue. Porque quando a alma enxerga, ela registra na nossa mente, no nosso eu, na nossa consciência. Nós temos que enxergar com amor, com solidariedade, com respeito, com carinho, né? E tudo mais. Então nós temos que agir da mesma forma para com o ouvido, né? Nós temos que policiar a nossa audição, saber o que a gente ouve. Nós temos que policiar a nossa boca, disciplinar o que nós transmitimos. Por isso, eu costumo dizer também, Deus é tão sábio. Escreva isso aí se você quiser. Deus é tão sábio, mas tão sábio, que Ele nos deu 2 ouvidos. Para quê? Para ouvir mais. De forma que nós ouvimos mais.
Deus nos deu 2 olhos para que pudéssemos enxergar mais. Deus nos deu 2 buracos na narina. Para quê? Para que pudéssemos respirar mais. Só que é interessante. Uma boca só. Para quê? Para que pudéssemos falar menos. Você imaginou isso já? 2 ouvidos para ouvir mais. 2 olhos para enxergar mais. 2 buracos na narina para respirar mais. E uma boca só para falar menos. Então, quanto menos falarmos, melhor. Quanto menos. Mas só que nós temos que policiar a nossa boca. Porque não é a boca que é maléfica. Não é a língua que é maléfica. É o espírito que não presta. Muitas pessoas têm o hábito de dizer: pedacinho do corpo mais podre que existe é a língua. Mentira. É a mente da pessoa que é podre. A língua é um órgão tão especial quanto a mão, quanto os olhos, quanto o ouvido, quanto o órgão qualquer do corpo. É o espírito que não presta. Então agora nós vamos para a pergunta de número 48, mas no próximo vídeo.